Olá, o meu nome é Andreia de Almeida, sou médica especialista em medicina anti-aging e no programa de hoje vamos falar de Smart Aging para mulheres. Vamos ter duas convidadas, a doutora Paula Machado, ginecologista no Hospital da Luz, bem-vinda. Obrigada. E a doutora Noélia Arruda, nutricionista e NutriCoach. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Como sabem, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos tendo uma série de desequilíbrios hormonais nas mulheres e normalmente podem surgir aos 30, aos 40 ou aos 50 anos. Há sintomas que se vão manifestando e que por vezes temos alguma dificuldade em saber identificá-los. Doutora Paula, à medida que nos aproximamos dos 40, quais os primeiros sintomas que uma mulher começa a sentir? No modo geral, os primeiros sintomas em relação à idade, tudo depende do estilo de vida da mulher. E tudo depende de cada mulher. Se estamos num programa a falar de anti-aging, nós estamos numa faixa etária aos 40 em pessoas que ainda estão a pensar em engravidar. Portanto, completamente dispar entre algumas que já estão com famílias formadas e realmente começam a sentir o peso dos anos, por assim dizer, enquanto que outras não. E cada vez mais as mulheres engravidam mais tarde, pelas exigências profissionais. Sim, o plano de maternidade está a ser deixado para trás em relação ao plano profissional. Portanto, considerando uma mulher que já teve a sua família constituída, talvez haja agora um voltar para si, uma vez que os outros que dependiam dela já estarão mais orientados na vida. Exato. E este voltar para si depende muito também daquilo que as mulheres querem ainda para a sua vida. Portanto, mas começam já a acontecer fisiologicamente alguns desequilíbrios hormonais e aí começamos a falar, se calhar, às vezes numa fase da perimenopausa, não é? Quais os principais sintomas que a mulher pode identificar? Sim, na perimenopausa talvez um pouco mais para a frente, se bem que há pessoas com menopausas aos 40 ou até menos. Mas, no modo geral, uma das coisas que as pessoas começam a notar é que o seu metabolismo diminuiu, e isto depois aqui a doutora Noélia vai falar melhor do que eu, e portanto começamos a ter alterações a nível de peso e isso acarreta muitas vezes sintomas de tristeza que está relacionado também com as hormonas, portanto no seu dia-a-dia influencia imenso e portanto não falamos só, do meu ponto de vista, eu que sou ginecologista, não temos só os problemas de irregularidades menstruais, mas tudo o que isso traz. A autoestima da mulher, as relações sociais, emocionais e sexuais com os companheiros. Tudo depende no contexto em que está inserida, não é? Portanto, se ela tiver uma relação familiar boa com um companheiro que é compreensível e que fala, se o casal fala, portanto, a relação de certeza que melhorará sempre que houver fala. Sempre que ao estabelecer-se o diálogo entre as pessoas, as coisas melhoram. Se por outro lado a relação em si não é já à partida saudável ou feliz, por aí, ou realizada, não é? Certo. Porque o facto de ter filhos não quer dizer que a relação esteja realizada. A idade, os 40, poderá significar a mulher tem que se adaptar novamente. É muito engraçado, isto é muito mais amplo porque é assim, face a toda a informação que temos, as pessoas são muito influenciadas, portanto toda a gente pode fazer tudo em todas as idades, não é verdade. É claro que psicologicamente as pessoas estão mais aptas a realizar certos exercícios ou certas coisas na vida que não seria possível no passado, mas é assim... nem tudo o que se lê é verdade. Temos que adaptar a cada mulher, a cada etapa de vida e a cada exigência do dia-a-dia. Sim, e as mulheres também têm que perceber que aquilo que se calhar estão a ler numa revista ou estão a ver numa informação generalizada não é verdade, não é totalmente verdade. O próprio estereótipo de beleza, a autoestima... Tudo. Portanto, a autoestima é uma situação que eu acho que quase diariamente as mulheres têm que aperfeiçoar. Então, por exemplo, tendo uma mulher de 40 anos na sua consulta e que, por exemplo, se encontre triste, com uma baixa autoestima, com um aumento de peso, que conselhos daria? Então, é assim, aumento de peso, baixa de autoestima, está tudo relacionado. Isto muitas vezes é um ciclo vicioso. Exatamente. Portanto, não só, estamos a partir do princípio que a mulher não tem ainda nenhum problema ginecológico daqueles que nos vão trazer mais para a frente para a perimenopausa, portanto, todas as fases que antecedem a menopausa. Se a pessoa tem uma baixa de autoestima porque tem aumento de peso, muitas vezes está associado, a pessoa vai aumentar a sua autoestima indo para o ginásio, nem sempre.
pessoa vai tentar esquecer que tem aumento de peso e ainda vai comer mais. Portanto, a fome emocional, não é? Uma tentativa de compensar a dependência alguns da comida, digamos assim. Claro. Portanto, era importante aqui ter um acompanhamento nutricional. Pronto, já vamos falar com a nossa convidada. Exatamente. Isso é importante. Era importante que falasse em casa com o seu parceiro, porque ele mais do que as outras pessoas pode ajudar a dizer: sim senhora, se calhar tens um aumento de peso, vamos os dois fazer alguma coisa, ou se calhar não é assim tão mau e não será tão importante. Portanto, isso é importante, portanto, acaba por ser um conjunto de pessoas que podem ajudar. E quando falamos de menopausa, aí sim já surgem sintomas muito mais exuberantes e que muitas das mulheres sofrem imenso com eles. Portanto, quais os primeiros sintomas do início de uma menopausa ou que se vão manifestando? Entre os 40 e os 50 anos há realmente um distúrbios hormonais, porque assim, a menopausa é o ovário que deixa de funcionar. Portanto, o ovário deixando de funcionar, deixa de fabricar as principais hormonas femininas, que são os estrogénios. Exatamente. É claro que o tecido gordo continua a fazer estrogénios, mas em quantidades menores e menos bons estrogénios, podemos dizer assim. E as hormonas masculinas, que também existem em todas as mulheres, podem então ficar em desequilíbrio em relação às femininas. Portanto, entre os 40 e os 50 anos, as mulheres começam a sentir um dos primeiros sintomas que normalmente não associam à menopausa, que é a irritabilidade. A irritabilidade, as mudanças de humor. As mudanças de humor. E depois temos as mudanças do ciclo do sono. Exatamente, certo. Portanto, estas são as mais subtis e que normalmente as pessoas não associam pela faixa dos 40-ish. Juntamente com toda a questão da autoestima e do ganho de peso, que ainda vai agravando mais, portanto, o estado funcional das mulheres. Doutora Noélia, aproveito para lhe perguntar, então, bem-vinda novamente. Gostaria da sua experiência clínica, porque sei que trabalha com diferentes mulheres e em diferentes faixas etárias, desde grávidas, no pós-parto, até mulheres entre os 40 aos 50. Adequa o seu plano alimentar ou o seu aconselhamento nutricional a cada idade e a cada mulher? Claro que sim. Nós somos uma cascata de hormonas, não é? E realmente tudo tem que funcionar de forma correta. À medida que os anos vão passando, enquanto na adolescência achamos que as hormonas estão em alta, não é? Temos que também adaptar, quando chegamos aos 40 e tais, que as hormonas vai haver um declínio. E para isso é necessário nutrientes específicos e uma alimentação mais orientada para esse tipo de condição. Na minha prática clínica, peço sempre as análises, porque é importante perceber como é que está o funcionamento do organismo, da minha paciente, e depois, perante as hormonas em questão, direcionar a parte alimentar. Falou-se aqui da questão do sono. O sono é muito importante, é um daqueles fatores também que eu tento controlar bem através da suplementação ou de outro tipo de alimentação. Muitas vezes o déficit de hidratos de carbono pode levar aos descontrolos do sono, não é? E a questão também hormonal, porque há certos nutrientes, como o selênio, o zinco, pode também haver esse déficit para nós complementarmos com a alimentação. Porque grande parte das mulheres às vezes iniciam dietas sem qualquer supervisão médica ou de algum profissional, um nutricionista, e acabam por às vezes ainda agravar mais o problema de base. Exatamente, porque nós temos aqui uma questão: se o sono não estiver regular, nós temos aqui níveis elevados de cortisol, logo aí vamos ter maior tendência para aumentar tecido adiposo no nosso organismo, e então vai haver aumento de peso. Depois, se nós temos uma situação que temos uma dieta, porque eu não gosto de chamar de dieta, mas sim uma educação alimentar, porque a educação alimentar leva a que nós tenhamos uma abrangência a nível de alimentos para dar os nutrientes específicos para cada necessidade nutricional que nós temos no nosso organismo. Então, devemos fazer uma estratégia do plano alimentar com base nos macro e micronutrientes. É muito importante os hidratos de carbono, porque nós sabemos que a fonte de vida começa pela energia, não é? E a energia está em hidratos de carbono. Agora temos de separar o trigo do joio. Temos que consumir bons hidratos de carbono. Estamos a falar de uma aveia, de uma quinoa, de uma batata doce. Não estamos a falar de alimentos refinados, nem alimentos embalados, não é? E é interessante porque cada vez mais, doutora Paula, tem que haver esta interdisciplinaridade entre o médico, o nutricionista, se calhar um profissional da área do desporto ou um personal trainer que acompanhe, porque nós somos um todo, não é? Isto está tudo relacionado. Portanto, temos a parte hormonal, a parte mais física, os sintomas físicos que a mulher manifesta e depois todo o acompanhamento que é necessário.
Que tipo de suplementos costuma recomendar a uma mulher a partir dos seus 40, 50 anos? A partir dos 35 já devemos utilizar o selênio como antioxidante, como preventivo do envelhecimento, não é? A partir dos 40, 40 e tal, e também olhando um pouco para a alimentação dentro da atividade física, porque muitas mulheres procuram, porque agora a partir dos 40 já tenho mais apetite por doces, ou o meu peso, não consigo perder o peso como perdi antigamente. Há sempre essas questões, então é importante a suplementação. Porquê? Porque elas não lhes apetecem os doces. A questão é que há um déficit, se calhar, de crómio, pode haver um déficit de selênio, zinco, que nós temos que complementar, e aí conseguirmos abranger as necessidades nutricionais que se têm. Portanto, há que haver um complemento a nível tanto dos alimentos como os nutrientes. Primeiro, sempre uma abrangência a nível da alimentação saudável, equilibrada, uma alimentação funcional. Trabalhar um bocadinho também, eu refiro muito que nós podemos fazer suplementação, mas se a nossa microbiota e o funcionamento do intestino é muito importante, nós temos de ter o consumo de alimentar através de probióticos, de pré e probióticos, para criar uma boa microflora, para ter uma boa absorção desses suplementos que estamos a ingerir. E é interessante, porque na nossa mucosa intestinal nós temos toda uma rede neuroendócrina que é responsável pela produção de neurotransmissores, a serotonina e entre outros, que nos ajudam a modular o humor. Doutora Paula, falamos muito na tristeza e na depressão, também relacionada com estas disfunções hormonais. Sim. Convido a vermos o nosso vídeo de uma paciente nossa e já vamos falar sobre esse tema. Com Obrigada. certeza. Hoje viemos conhecer Cristina Gouveia. Ela é uma mulher de 46 anos e que decidiu começar a fazer tratamentos de Smart Aging. O objetivo era mudar completamente a sua vida. Vamos descobrir como é que o fez e quais foram os resultados que obteve. Quem era a Cristina Gouveia antes de começar a fazer consultas de Smart Aging? Eu era a mesma Cristina que sou agora, só com a diferença de um pouco mais cansada e física e emocionalmente muito mais cansada, precisar de qualquer coisa que me desse um boost diferente. Antes de começar com este plano de Smart Aging, o que é que fez até essa data para mudar a sua condição? Fiz uma data de coisas, tentei resolver o que não estava bem, o que eu achava que não estava bem, através de consultas médicas e suplementos, aquilo que eu conseguia ver no Dr. Google, e nada estava a funcionar muito bem. E, portanto, dia para dia começava a ficar já difícil de gerir. Os resultados não foram manifestamente bons? Não, de todo, de todo. Eu precisava fazer alguma coisa realmente eficaz para vencer aquilo que me incomodava. E então é neste contexto que toma contacto com o Smart Aging, não é? Explique-me como é que isso acontece. Sim, houve um dia que eu estava a passear e vi um livro que era O Chegar Novo a Velho, as hormonas, e eu pensei, eu vou comprar isto, vou comprar. E comprei e li-o numa noite, porque aquilo estava lá tudo aquilo que eu sentia. E depois, no dia a seguir, marquei uma consulta com a doutora Andréia Almeida, logo no dia a seguir. E tive um bocadinho à espera, não muito, e foi o melhor que fiz. Portanto, foi esse livro, começou por esse livro, que de facto a despertou e percebeu que era aí que era algo que queria mesmo começar a fazer. Sim, foi aí, foi naquele momento. Há momentos na vida em que as coisas mudam, dá ali um flip e as coisas mudam. E foi nesse momento, eu vi o livro, li de uma enfiada só e marquei consulta no dia a seguir. E na altura, qual é que era o seu objetivo final com isto? Era, porque envelhecer com qualidade, não me sentir tão cansada, não sentir tanto o peso da idade, porque o facto é que a idade está cá, não é? Não há nada a fazer, mas nós podemos vivê-la de uma maneira muito mais saudável e feliz, não é? E era esse o objetivo. E acho que foi plenamente, ou até agora tem sido plenamente o que tem acontecido, e ainda bem. E agora que já sabe qual é que era o objetivo da Cristina Gouveia, fique para descobrir como é que ela conseguiu então voltar a sorrir para a vida.
A Cristina é um testemunho de muitas das mulheres que sofrem com estas típicas queixas, o cansaço, a tristeza, o não encaixarem na sua própria pele, não é? Porque tem a ver com a adaptação a uma nova etapa de vida. Quando falamos de tristeza, normalmente há uma série de terapêuticas e as pessoas procuram-nos, farmacológicas e não farmacológicas. Qual é que é a sua visão? As pessoas querem bom, rápido, sobretudo rápido. E, portanto, estão habituadas à medicação. Portanto, a pessoa quer uma coisa que a faça sentir-se bem. Já para não dizer fazer sentir feliz. Portanto, quando se começa a falar com uma pessoa que está nesta fase da vida em que entra pela porta dentro tudo aquilo que deve poder fazer, ser super mulher no trabalho, ser super mulher em casa, ser super mãe, ser super amante e não consegue fazer nada super, a pessoa sente-se mal. E, portanto, começa-se a deprimir, começa a ficar triste, além dos problemas de sono que já se falou. Portanto, o que as pessoas pedem é dê-me qualquer coisa, porque eu não posso viver assim, porque eu não consigo trabalhar, porque eu estou cada vez pior, estou cada vez mais cansada, e querem coisas práticas no sentido de serem palpáveis, querem fazer análises, querem fazer isto, querem fazer tudo. E muitas vezes não é, como disse a Cristina no vídeo, palpável pela medicina tradicional. É necessário um conjunto de coisas na medicina tradicional, tudo bem, mas é preciso associar a nutrição, que as pessoas têm uma certa dificuldade em ir ao nutricionista, porque isso implica, lá está o estereótipo de é preciso fazer esforço. Portanto, as pessoas também não querem fazer esforço. Portanto, é tudo bom, mas tudo fácil. É preciso, se calhar, falar com um psicólogo para ajudar a perceber que é uma mulher perfeitamente válida. É preciso falar com o seu parceiro para dizer que eu estou a entrar numa fase que não me estou a entender e, se calhar, ando aqui. Se calhar até está a fazer tudo muito bem, ninguém nota, mas ela é que nota. E depois é a medicação. Esta medicação dá habituação e as pessoas têm muita dificuldade em largar e dá problemas a longo prazo que ninguém fala. Estamos a falar de antidepressivos, ansiolíticos... Estamos a falar disso tudo. Exatamente. E muitas destas medicações não são adequadas a longo prazo, dão problemas a nível de memória, que é assim, aquilo que mais assusta no envelhecimento é a pessoa não ter capacidade de se lembrar de certas coisas, mas que a habituação a estes medicamentos faz, enquanto que, por outro lado, tinham uma vida mais saudável, portanto, menos sedentarismo. Mas há fases de vida que, efetivamente, são necessárias e, portanto, o objetivo do médico é fazer este guia de quando é que é necessário e de quando é que não é necessário. Se a pessoa é medicada com a noção de que eu estou numa fase aguda e é temporária esta medicação para me ajudar a ultrapassar esta fase, que muitas mulheres nem se percebem porquê. Porquê é que eu estou triste? Eu estou triste porque já não consigo ser a jovem que gostava de ter. Não que já aceitam as novas mudanças que estão a ocorrer. Depois é quase que uma imposição da sociedade. O que é válido é o que é bonito, o que é novo, o que é elegante. Eu tinha a mãe de uma grande amiga que costumava dizer à filha: eu já fui nova, agora sou velha. Eu já fui bonita, agora sou feia. Eu já fui magra, agora sou gorda. Portanto, é assim... Mas isto é muito giro de ser dito, mas aceitar é terrível. E não temos que aceitar, temos que envolver as pessoas nas mudanças. Mas, por exemplo, num caso concreto da menopausa, a nível de abordagem no controle dos sintomas, que tipo de tratamentos é que temos? Portanto, há vários tratamentos disponíveis. Portanto, quando eu ouço algumas das minhas utentes dizerem que as amigas andam a sofrer, e a primeira resposta que eu dou é: andam a sofrer porque querem. Porque nós temos tratamentos hormonais e tratamentos não hormonais. Os tratamentos hormonais são mais eficazes, por exemplo, para controlar os afrontamentos, as insónias, os ciclos de sono completamente quebrados por estes afrontamentos, e permitem também fazer com que os ciclos menstruais se tornem regulares e, portanto, a pessoa tenha, ainda que uma noção falsa de que continua a ser jovem. É assim, já não se é tão jovem, já não se pode engravidar, mas eu ainda tenho isto, porque isto ainda é uma coisa que socialmente está muito enraizada. As mulheres que menstruam e as mulheres que deixam de menstruar, as mulheres esquecem-se que quando entram na menopausa estão
a meio, muitas delas, da sua vida. Ainda vão ter pelo menos mais 25 anos. E continuam a ser mulheres. E continuam... Vão ter 25 anos à frente de vida, se quiserem, saudável, muito útil à sociedade, muito útil à família, e não é um estigma. A vida não parou ali. Sexualmente falando, há problemas que a menopausa traz, mas estes problemas podem ser contornados. Podem ser contornados pelas terapêuticas, que ajudam a ter maior desejo ou maior sentido de querer ter relações, porque diminui, é verdade, diminui, mas a pessoa tem que saber e o casal tem que compreender que ele também vai passar por isso mais à frente. Okay. Mais à frente. Mas vamos ver como é que a Cristina superou este problema e que estratégias é que a ajudaram a sentir-se melhor na sua pele. Conte-nos, como é que foi a primeira consulta e o que é que lhe disseram na altura? A primeira consulta foi um chorrilho de queixas, foi uma conversa quase unilateral, não é? Foi eu dizer o que é que se passava, o que é que eu tinha lido, o que é que eu tinha identificado e que achava que também eram problemas meus, não é? Problemas, sim. E depois a doutora Andreia fez o diagnóstico inicial, não sem antes me passar umas análises completas, para depois, numa próxima consulta, se avaliar que carências é que havia, no meu caso, para depois poder trabalhar sobre elas com a suplementação. E, para além disso, ela já fez-lhe algum tipo, passou-lhe algum tipo de receita, se quisermos assim? Houve coisas que ela lhe tenha dito que tinha de começar a fazer a partir daí? Sim, ocupar os meus tempos, não é? Que foi uma coisa que eu sempre fiz, mas que passei a fazer com mais, com uma ideia mais o que é que eu queria fazer. Sendo assim, lancei uma marca minha de swimwear e fiz uma série de outras coisas paralelamente a isso. E é bom ocupar o tempo, não deixar que a nossa cabeça se ocupe com outras coisas que na realidade não nos interessam para nada. Estava-me a falar de costura, como é que faz, onde é que faz? Eu, entretanto, achei que havia necessidade de trabalhar num sítio que fosse um sítio meu e dedicado àquilo que eu quero fazer. Então, montei aqui na minha casa um ateliê. Quer ver? Sim, claro, vamos. Portanto, diz-me que tem um ateliê mesmo aqui em casa montado. Eu precisava de um sítio onde tivesse as minhas máquinas, tudo aquilo que eu preciso para trabalhar à mão. Não tivesse que tirar de armários e montar na sala, por exemplo, e depois voltar a guardar tudo. Então montei e está ali tudo sempre à mão. Vamos ver, que é um sítio... Portanto, é aqui que faz então tudo o que é costura, incluindo aquilo que me estava a dizer da sua própria marca, também é aqui que faz? É aqui que faço, sim. E que tipo de peças é que faz aqui? Faço fatos de banho, biquinis e também, quando tenho tempo, que às vezes o tempo também escasseia porque não tenho tempo para tudo, faço os vestidos de patinagem das minhas filhas, que elas andam na patinagem e adoram. E eu também adoro, porque é tudo cheio de brilhantes, então faço isso também. E qualquer arranjo de costura aqui em casa, eu faço. Portanto, nada fica aqui descozido ou com... eu resolvo isso tudo. Cristina, no dia-a-dia, depois de se começar a ter consultas de Smart Aging, no dia-a-dia, concretamente, o que é que muda? Muda a nossa energia. Temos também que ter muita força de vontade. A mudança da alimentação não é, para mim não foi um processo fácil. Eu acho que não é para ninguém, porque no fundo é nós mudarmos aquilo que estamos habituados a fazer há anos e anos. Por exemplo, para mim deixar de comer pão foi uma tragédia, porque eu adoro pão e bolos, mas o que muda é nós termos um controle sobre nós e vermos um bolo na montra e pensar, não posso comer aquilo, não vou comer, porque não me faz bem e, portanto, a partir do momento em que eu sei que não me faz bem, não tenho porquê comer. E depois a nossa energia é muito mais visível para os outros e nós sentimos isso. O mês passado corri a minha primeira meia maratona e eu sempre disse que eu não tinha isso no ADN, não tinha no ADN correr 21 km e filo e cheguei ao fim e foi uma grande vitória. Obrigado, Cristina. Obrigada eu. Bom,
E a Cristina Gouveia é então um bom exemplo daquilo que os tratamentos de Smart Aging podem fazer. Alguém que se sentia deprimida, que se sentia com pouca autoestima, é agora uma pessoa que consegue encarar a vida com muito mais confiança e também com muito mais felicidade. Não sei se repararam, mas à medida que a Cristina foi falando do projeto dela, o sorriso dela mudou completamente. E é engraçado porque às vezes, em cada etapa da nossa vida, temos que encontrar as estratégias que nos façam trabalhar a nossa autoestima e o nosso bem-estar. Noélia, voltando aqui a um tema que a Cristina tocou, a questão da alimentação, nomeadamente o pão, o açúcar. Nós basicamente já trazemos alguns hábitos, muitas das vezes já de crianças, e que agora aos 40 anos dizerem acabou o pão ou acabou o açúcar pode ser um bocadinho difícil de encarar. Sim, sem dúvida. A questão do pão tem muito que se lhe diga, não é? O pão não é um alimento para se retirar, até pelo contrário, devemos escolher um bom pão. Exatamente. Um pão com bastantes cereais, um pão integral, um pão que não faça inflamação a nível intestinal, porque isto tudo vai influenciar no aumento de gordura corporal. Só que as pessoas estão muito habituadas a comer a torradinha de manhã, não é? O pão com manteiga. Mas eu não lhes tiro isso, temos é que mudar aqui algumas coisas, só fazer uma transformação. Em vez de ser o pão pode ser torrado, um pão escuro, e em vez de ser a manteiga, podia ser uma pasta de grão de bico. O grão é um alimento extremamente importante a nível hormonal, não é? Pelas quantidades de vitaminas e minerais que tem, que vai fazer o funcionamento das nossas hormonas, além de regular o trânsito intestinal pela quantidade de fibras. É um bom hidrato de carbono, tem proteína, portanto é uma boa maneira de começar o dia. E aí já estamos a começar a trabalhar numa alimentação mais funcional, uma alimentação clean, em que vamos usar alimentos que vão ter uma função específica no nosso organismo, nas nossas mudanças hormonais, e isso faz sentido na questão das mulheres, não é? Um equilíbrio das várias fases de vida, um equilíbrio dos vários comportamentos e com uma equipa sempre presente. Obrigada a ambas pela vossa presença aqui. Acho que teríamos programa para mais 2 ou 3 e espero que continuem a ajudar mais mulheres a que, como a Cristina, também se sintam mais felizes na sua pele. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi mais um programa Pela Sua Saúde. Muito obrigada pela vossa presença e até breve.